Fala pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos à call de fechamento da Next. Gustavo Bezerra por aqui, dia 6 de janeiro, trazendo mais um programa diário, né? A gente dá aquele resumão no que aconteceu no mercado no dia de hoje. E antes de mais nada, eu desejo a você um 2025 maravilhoso, uma semana espetacular, um ano para você também excelente, um mês maravilhoso, enfim, boas operações, bons investimentos, bons negócios. Vamos nessa, pessoal, dar aquela revisada no que aconteceu hoje no nosso mercado, Ibov, índice, dólar, olhar algumas ações ali e também trazer os principais motivos da movimentação de hoje, tá bom? Já está na tela aqui para vocês o Ibov subiu aí 1,26 na data de hoje, tá? Reagindo em uma região de suporte, pessoal. Olha só, eu destaquei isso daqui na Morning Call, falando o quão é importante esses 118 mil pontos, tá? Olha só essa referência aqui no passado, olha só onde que o mercado veio respeitar, né? Pelo menos por enquanto, nesse primeiro momento, a região de suporte. Olha que interessante a memória de mercado, tá? Reagiu à compra nesse nível de preço, tivemos um dia bem positivo, o mercado subindo mais de 1%, dando fim a uma sequência forte de quedas, pelo menos por enquanto, tá? Até brinquei na transmissão hoje à tarde e falo no nosso ambiente fechado também sobre, às vezes, é um voo de galinha, né? Aquele que não sustenta o movimento de alta, aquele que não se mantém por muito tempo, e aí vem mais uma porrada para baixo. O cenário em si continua bem pessimista em questões econômicas, inflação, taxa de juros, etc. Tá? Inclusive, já vou trazer aqui para vocês, ó, tá na tela também. Tivemos o relatório Focus na data de hoje, a expectativa dos economistas que são ali, eles são sondados, né, pelo Banco Central, e nós tivemos uma inflação para 2025, um aumento saindo de 4,96 para 4,99. Para 2026 também um aumento, tá? E 27 mais um, saindo de 3,83 para 3,90. Ou seja, os dados e a expectativa de inflação continuam subindo, tá? Isso evidentemente que para ativos de risco não é bom, tá? O PIB permanece com as mesmas leituras, a Selic tivemos uma alta aqui para 2025 saindo de 14,75 para 15%, tá, pessoal? Então, assim, isso bota um pouco mais de pressão e pimenta aí também em relação à renda variável, tá? Enquanto isso, o dólar saiu de 5,96 para R$ 6. Essa é a expectativa aí dos economistas, que o Banco Central acaba ali pegando algumas sondagens, enfim, fazendo um médio, né, vamos dizer. Então, assim, o cenário em si é inflação para cima, Selic também em um movimento de alta, mantendo a sua taxa de juros elevada, tá bom? E o que aconteceu, né, para o índice Bovespa subir na data de hoje? Tá bom, Gustavo, o cenário ele não é do mais otimista, enfim, mas o que aconteceu? Por que subiu, né? Primeiro, memória de mercado, estamos em uma região de suporte, ok? Segundo, tivemos uma especulação ali, algo que foi até sondado, e foi uma fala do Donald Trump, onde ele pode ser um pouco mais moderado com os planos tarifários, principalmente nessa guerra aí com a China, tá? Então, um Trump mais moderado dá liberdade para o Banco Central americano trabalhar. Um Trump trabalhando de uma forma mais agressiva, com a taxação e tudo mais, gera inflação, evidentemente, e aí o Banco Central americano precisa ser um pouco mais agressivo também na sua tomada de decisão, tá? Então vamos acompanhar o desdobramento dos próximos dias. Falas importantes já começaram a circular, então 2025 começou com tudo aí, tá, pessoal? Vamos ver. Ou é um movimento de pullback, tá? Nesse índice aqui, para voltar à média de 20 e olhar para baixo, ok? Ou estamos aí diante de um cenário otimista, de um cenário de recuperação, tá? Falando única e exclusivamente de análise técnica, tá, pessoal? Só isso. Olha só, aconteceu aqui em junho para julho de 24 e estamos na mesma região aqui em janeiro de 25.
Então, muita atenção. Beleza? Vamos lá, dar a revisada no nosso índice, ver os principais pontos aqui, o que aconteceu e tirar os estudos aí para amanhã, tá? O índice fechou em alta de 1,33, não conseguiu superar a máxima de sexta-feira, né, que foi 121.565, não produziu o engolfo de alta, né, esse movimento aqui para cima, não produziu ainda, mas volta a olhar para essas resistências anteriores aqui, tá bom? Destaquei todos esses pontos na Morning Call e está aqui na call de fechamento para vocês também. Nenhuma atualização, segue os mesmos níveis, na minha opinião, tá? Região de suporte, muito importante, 119.480, beleza? 60 minutos do índice, ainda não tem um pivô de alta, né? Eu até estava conversando com o pessoal na nossa sala ao vivo, que inclusive o link está aqui na descrição, tá? Sala Black, para você acompanhar o mercado e operar mais contratos, explorar mais estratégias junto comigo, e a sala ao vivo, que é a nossa sala principal, para quem está começando, quem é mais experiente, enfim, nós temos esses dois ambientes aí, tá? Eu conversei com o pessoal na sala sobre a mudança de comportamento que eu espero no índice, que seria basicamente isso, time. Região de suporte, subiu, deixa um pivô claro, um pullback, né, aqui, ó, ou seja, um movimento de retorno e estourando a máxima anterior. Aqui você tem a caracterização de um fundo mais alto que o anterior. Análise técnica clássica, price action, né? Ou seja, você tem a formação de uma estrutura e um pivô de alta. A primeira sinalização nos 60 minutos vai me chamar muita atenção para talvez uma recuperação do Ibovespa, tá? Então, se nos próximos dias, pode ser amanhã, ou enfim, ou ao longo dessa semana, ele montar esse pullback, um fundo mais alto que o anterior, tá? Saindo da região do 119, deixar um fundo mais alto aqui, vai me chamar muita atenção para trabalhar operações de compra com um pouco mais de agressividade. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no dólar agora? Ver o que aconteceu com o nosso camarada dólar. Fechou em queda de 1,18%, sentindo aí os dias anteriores, né, sendo um pouco mais negativos, porém, tá bem difícil ficar posicionado na venda por enquanto no dólar, né? Tá assustando aqui, você fica vendido e de repente vê uma porrada para cima. Vou mostrar isso aqui no tempo gráfico, tá bem difícil. O dólar, ele segue comprador, tá trabalhando na média móvel de 20 períodos. Eu destaco isso sempre, vou ser repetitivo, vou falar de novo. Há bastante tempo que o dólar não consegue trabalhar efetivamente abaixo da média de 20. Quando eu falo trabalhar abaixo, não é ele romper e fechar abaixo da média de 20, tá? É ele produzir um pivô de baixa ou uma estrutura de baixa logo abaixo da média móvel de 20 períodos, tá? Isso no tempo gráfico diário. Quando isso acontecer, é a primeira sinalização de um dólar mais fraco, tá? Trazendo uma expectativa de uma queda, quem sabe ele voltar para os R$ 6,00, 5,90, ok? Os principais pontos de suportes e resistências, eles estão na tela. Eu vou fazer um pequeno ajuste aqui, ó, para a máxima de hoje, tá? 6183,5 e esse pequeno ajuste para a mínima de hoje no 6121, tá legal? Abaixo desse nível de preço, 6082 e depois 5901, tá? 60 minutos, pessoal. Olha só onde que o dólar está trabalhando, beleza? O dólar, ele está trabalhando na média móvel de 200 períodos. Olha essa acumulação na média móvel de 200 no dia de hoje. Eu falo bastante nas nossas salas, converso com os nossos alunos sobre essa acumulação em região importante e o próximo movimento vem uma barra de força, pode ser o início de uma nova tendência, tá? Independentemente do lado. Se for para cima, pode ser aqui mais uma porrada na ponta compradora desse dólar. Se ele rompe para baixo, perdendo suporte, pode ser o início daquela queda mais forte no tempo gráfico diário, tá bom? Então, muita atenção para os próximos dias aí no dólar, beleza? Eu quero mostrar aqui para vocês
aquele cenário que eu comentei, como tá difícil, né, você ficar comprado no dólar e ficar vendido no dólar, acreditando que ele está bem caro, né? Olha só isso aqui que aconteceu no dia de hoje, né? Uma baita de uma porrada vendedora. De repente, olha o susto que eles dão aqui nos vendedores, né? Praticamente uma puxada em linha reta. Isso daqui certamente assusta muito o vendedor, quem está apostando que o dólar está caro, não, está muito caro, preciso vender, ele vai buscar regiões de suporte, o dólar vai cair. Então, assim, tá difícil, calma. O momento certo vai chegar. É tudo uma questão de ciclo de mercado, tá bom? Mas as vendas começaram a entrar com um pouco mais de agressividade. O dia de hoje, eu destaco no tempo gráfico menor aqui no intraday, olha o tamanho dos candles de venda, tá? Chama muito atenção, olha a resposta aqui desses candles vendedores. Beleza? Então, já fico com o pé atrás também nesse dólar para olhar só para compra nele ou ficar cego querendo só buscar compra em região de suporte, tá bom? Já começa a ficar com o pé atrás, certo? Time, vamos lá, quero dar uma revisada com vocês nos principais papéis da nossa bolsa. Petro caiu aí 0,47 no dia de hoje, sofrendo também como os ativos de commodities, né? Felizmente estão apanhando um pouquinho, mas segue com viés comprador, tá? Eu tenho uma Fibonacci traçada aqui, ó, desse último movimento de alta, ó, dessa perna toda aqui, tá? Ele veio corrigindo 38,2, ainda tem os 50% e o 61,8 aqui embaixo, além da média móvel de 200 períodos, que é o R$ 34,21, tá? Caiu dentro dessas regiões de suporte. Se você quiser trabalhar uma compra para swing trade ou reforçar carteira de investimento, principalmente na Petrobras, acho que aqui são níveis interessantes para serem testados, tá bom? Vale também sofreu, né? Como eu digo, são ativos de commodities e commodity está sofrendo demais, principalmente o minério de ferro. Comento todos os dias na nossa Morning Call, então não perde ao vivo, tá? Eu estou ao vivo 8 horas e 15 minutos todos os dias trazendo em tempo real o que está acontecendo no mercado, as principais leituras. A Vale tem alvo para R$ 45, pessoal. Tem muito para cair. Quem está trabalhando short em Vale, né? Ou seja, está vendido em Vale, está procurando buscar esse swing trade para baixo, do preço de fechamento até os 45 que eu tenho como alvo, seria mais ou menos aí uns 13%, tá? De rentabilidade, caso você queira trabalhar vendido em Vale, tá bom? Pensar em compra na Vale. Cara, infelizmente, só penso em compra nela próximo dos R$ 50 ou próximo dos 45, tá? Esses números um pouco mais redondos, aí eu penso em trabalhar alguma coisa. Ou uma compra ali próximo dos 50, 49 e também ali nos R$ 45, que seria o meu principal alvo. Beleza? Itaú, Itube, subiu 4,49, impressionante o respiro que Itaú teve no dia de hoje. Olha só o tamanho desse candle aqui, né? Um baita candle de força. Se você pensa comprar as ações de Itaú, pode ser o início de uma ignição de alta, então você tem que tomar posição na máxima dele, tá? No rompimento aqui da máxima de hoje, tá? Amanhã você precisa montar essa operação caso queira comprar Itaú, ok? Estou dando uma ideia de gatilho aqui, com stop na mínima aqui embaixo em 29,70, como seu primeiro alvo lá na média de 200 períodos em R$ 33,30, ok? Bradesco, BBDC4, segue acumulando no fundo, tá? Isso daqui também chama muito a minha atenção para uma nova porrada para baixo em Bradesco, né? Quando você tem esses movimentos aqui, ó, expande, contrai no fundo, expande, faz essa contração no fundo. Se gera o rompimento, é para continuar a tendência. Isso daqui é conhecido como mastro e bandeira, né? É essa formaçãozinha aqui, ó. Ele consolida e vem para baixo. Quando você desenha, é como se fosse um mastro e uma bandeira, tal. A gente consegue ver isso aqui, ó. Aqui, aqui, tá bom? Ou seja, padrões de continuidade de queda, tá? Então, muita atenção, Bradesco aí sofrendo bastante, tá?
Outro ativo aqui que eu gosto de olhar bastante, Banco do Brasil, subiu 0,93, também muito tímido, nada demais, não está entregando um bom movimento. Tem um suporte nos 22,99, né, R$ 23, mas está longe ainda, tá? Não faria nada em Banco do Brasil. BBSE, BB Seguridade, subiu 1,17. Tá lindo aqui, montando esse pullback de alta, tá? Montando esse pivôzinho. Vamos ver se amanhã tem continuidade, tá? Subiu, expandiu, né? Corrigiu na média de 20, pode voltar para dar mais uma oportunidade de compra, mirando lá em cima os R$ 40. Beleza? Pessoal, é isso. Quero desejar para você aqui uma excelente noite. É muito legal trazer essa call de fechamento, esse nosso programa para dar aquela revisada nos principais pontos e sempre manter os nossos estudos atualizados, tá bom? E não deixa de compartilhar nossa transmissão, nosso canal, nossos vídeos, tudo. Ah, também um recado importante, tem na playlist aqui aulas que o Marco Romano grava, tem revisão de trades que eu tenho alimentado ali, explicando as minhas entradas, tá bom? E tem muito conteúdo para você estudar. Tem as nossas lives ao vivo às 14 horas, também tem morning call, as calls de fechamento agora que são gravadas também. Então, pessoal, o conteúdo que nós estamos entregando para você é de primeira linha, tá bom? Deixa o like, compartilha, chama os amigos aí que gostam e querem aprender um pouquinho de mercado financeiro também. Valeu? Um grande abraço para você. Amanhã estamos juntos novamente, 8 horas e 15 minutos. Valeu!